Olá, esse vídeo é para dar dicas de posicionamento do seu sensor tamanho 1 ou sensor T1. Nosso kit de sensor de radiografia digital acompanha os 4 posicionadores fabricados pela Indusbelo, que são as 2 peças para os dentes posteriores, uma peça para os dentes anteriores e uma peça para a região interproximal. Acompanham também 4 presilhas que prenderão o sensor no posicionador, sendo que 2 delas nós não usaremos, que é para o tamanho 2. Usaremos somente 2, que é para o tamanho 1. Para posicionar o sensor, vou começar com as regiões dos dentes anteriores. Para posicionar, eu pego esta presilha menor, encaixo dessa forma no sensor. A dica é que a presilha tampe o númerozinho 1 do sensor. Pego este posicionador das regiões anteriores e encaixo. Ele tem um stopzinho, vai travar, ok. Notem que ele tem aqui uma elevação em que o cabo passa do lado dessa elevação, então não há perigo do paciente morder o cabo. Para envelopar o sensor, nós sugerimos este envelope plástico de tamanho maior. Existem aqueles de tamanho menor que envelopam somente o sensor, mas a nossa dica é usar esse que você consegue adquirir em qualquer loja de embalagem na sua região, e que aí você envelopa todo o conjunto sensor e posicionador, às vezes só precisando desinfectar entre o paciente e outro, né? Às vezes não dá tempo da autoclave, de usar a autoclave, então eu consigo dessa forma. Então, primeira dica no envelope. O envelope ele tem essas bordas, esses cantos, então como dica pedimos que vocês invertam dessa forma o envelope, porque você elimina os cantos e vai incomodar menos na boca do paciente. Envelopo todo o conjunto. E ele está pronto para os dentes das regiões anteriores. Eu vou começar pela região anterior superior. Aqui, simbolizando os meus dentes, eu chegaria com o sensor desta forma, deitado, encaixo meus dentes no bloco de mordida, giro o posicionador na boca do paciente e peço para que ele feche a boca devagar. Não uso a palavra morder, porque morder é uma ação rápida do paciente, né? E aí pode causar algum incômodo. Então, quando você diz para ele fecha a boca devagar, quando ele encontrar o anteparo, ele vai parar de fazer pressão com os dentes, né? Ou a mordida. Então, dessa forma montado, eu entro com o sensor deitado. Vou fazer aqui uma simulação na minha boca. Eu entro com o sensor deitado, encosto meu dente e giro o sensor. Aqui é posicionado para a região anterior superior. Para a região inferior, eu simplesmente inverto a posição do posicionador. Eu uso o mesmo posicionador com o mesmo encaixe, tudo da mesma forma. Simplesmente vou, em vez de usar assim, vou usar desta forma. Venho com ele também deitado, aqui simbolizando meu dente. Venho com ele deitado, encosto meu dente, giro e fecho a boca em cima. Uma dica para essa região inferior, seja ela dos anteriores quanto dos posteriores, é usar o sensor em cima da língua. Porque usando o sensor em cima da língua, ele não vai incomodar o assoalho de boca do paciente. Então, em cima da língua mesmo. Assim eu consigo tirar uma radiografia dos dentes anteriores bem enquadrada, bem tranquilamente, pegando coroa e ápice. Para os dentes posteriores, o uso normal do posicionador para os dentes posteriores é usar esta presilha em que eu encaixo o sensor e encaixo a presilha no posicionador, desta forma. Lembrando que o cabo do sensor tem que seguir o braço do posicionador, ok? O cabo tem que seguir o braço.
sensor estiver com o cabo para cá, eu tenho que inverter a posição da presilha. Usando também, como a dica anterior, do bloco de mordida, envelopando todo o posicionador, venho com ele deitado, giro, fecho a boca. Ok? Para a posição inferior, então esse mesmo posicionador eu uso para superior direito, inferior esquerdo, e o outro lado eu uso para superior esquerdo e inferior direito, ok? Então fazendo o mesmo para o inferior direito, sensor deitado, girei em cima da língua, fecho a boca devagar. Esse sensor ele tem uma particularidade que ele tem uma área ativa, né? Apesar de mais conforto para o paciente, esse sensor ele tem uma área ativa de 20 por 30. Então, quando eu uso esse sensor nessa posição, eu tenho uma altura de 20 milímetros. E a anatomia, né, da maioria dos pacientes adultos, o dente de coroa ápice ele tem mais que esses 20 milímetros. Então, muitos pacientes, às vezes, muitos clientes, às vezes, vêm até nós dizendo está cortando minha radiografia, eu não estou conseguindo pegar coroa e ápice no mesmo dente. É uma particularidade do sensor T1. Para vencer isso, para ter coroa e ápice no mesmo dente de anatomia um pouco maior, o que eu devo fazer? Se o dente tem 22, 23, até 25 milímetros e o meu sensor tem uma área ativa de 20 milímetros, para vencer isso, eu tenho que usar o sensor na posição vertical. Então, nesse caso, eu uso a mesma presilha que vem para os dentes anteriores, encaixo na parte inferior, pego o posicionador da região de posteriores e encaixo o sensor dessa forma. Mais uma vez, o cabo vai estar abaixo do bloco de mordidas, então não vai afetar. Uso o envelopamento. Aqui eu tenho uma altura de 30 milímetros para dentes de mais ou menos 25 milímetros. Uso da mesma forma. Bloco de mordida deve ser o de maior altura. Se por um acaso o teu posicionador não veio com um bloco de mordida de altura maior e menor, basta que um deles você parta ao meio, que você terá dois blocos de menor. Então, o bloco de altura menor é para usar com o sensor na horizontal e o bloco de altura maior é para usar com o sensor na vertical. Sensor na vertical, bloco de altura maior, presilha dos dentes anteriores no sensor de posterior, aí eu tenho aqui o encaixe em que eu pego o dente de coroa ápice. Então, se você está percebendo que as suas imagens estão saindo cortadas, ou seja, não está pegando coroa ou não está pegando ápice, é que provavelmente você está usando o sensor nessa posição e o correto para esse caso é usar o sensor para essa posição. A mesma dica, em cima da língua ou entrando com ele na horizontal, girando para quando tocar o céu de boca, você pede para o paciente fechar a boca devagar. Bom uso do seu equipamento. Qualquer dúvidas, vocês têm ao final desse site um formulário que você pode preencher dizendo as suas dúvidas e nós entraremos em contato para tentar saná-las todas. Grande abraço, sucesso!